Um ataque a tiros nessa sexta-feira em uma escola na cidade de Santa Fé, Texas, nos Estados Unidos, deixou ao menos 10 pessoas mortas. Ao menos outras 6 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, sendo 2 estudantes e um segurança da escola. O diretor da escola disse a jornalistas que o responsável foi preso. Trata-se de Dimitrios Pagortsis. Não sei como é que se pronuncia esse sobrenome complicado, de 17 anos. Não foi confirmado ainda pelas autoridades, mas alguns veículos afirmam que ele é aluno da própria Santa Fé High School. O ataque de hoje acontece cerca de 2 meses após uma outra ocorrência em uma escola de ensino médio do estado de Maryland, também nos Estados Unidos. A diferença é que em 20 de março desse ano, a ação de um segurança armado conseguiu impedir uma tragédia maior. Na ocasião, o responsável foi atingido e morreu na troca de tiros com esse segurança. Antes de morrer, no entanto, o estudante conseguiu balear 2 alunos da instituição. Aí já nota-se uma diferença. Ele conseguiu balear 2 antes de ser morto. O de hoje, o ataque foi nessa sexta-feira, deixou ao menos 10 pessoas mortas. Vocês estão vendo a diferença do número de vítimas quando existe alguém armado por perto e quando não existe alguém armado por perto. E após o ataque de hoje, como é de costume, a imprensa, tanto a americana quanto a brasileira que a traduz, aproveitou a tragédia para divulgar a sua agenda anti-armas, a sua agenda desarmamentista. Eu sempre gosto de lembrar que esses casos dos chamados na imprensa de atiradores, muita gente não gosta do uso desse nome, prefere falar em terrorista, porque atiradores são pessoas que têm armas e vão a clube de tiros pacificamente treinar tiro ao alvo. Mas eu até entendo esse uso em razão de ser uma forma de identificar que o terrorista estava usando uma arma de fogo. Mas, enfim, o que acontece, Denise, é o seguinte: o que eu gosto de lembrar, como eu ia dizendo, é que esses ataques normalmente são feitos em gun-free zones, como se chama nos Estados Unidos, que são zonas livres de armas, onde não existem pessoas armadas como são as escolas. Então são vários ataques em escolas americanas onde ninguém está armado. Essa aí foi no coração do Texas, um estado onde o porte de armas é mais frequente entre os cidadãos, mas a região da escola também é uma região onde não havia nenhuma pessoa armada, e é por isso que esses terroristas levam vantagem, porque quando existe alguém armado por perto, os massacres muitas vezes são interrompidos ou mesmo ninguém acaba morto, porque a pessoa que está armada acaba atirando contra o terrorista e acertando o seu alvo. Denise Campos de Toledo, o que você teria a comentar sobre esse tema sensível, polêmico, muito delicado? Sensível. Eu te coloco aqui nessa enrascada. Pois é, me botou na roda aqui para falar sobre isso. Felipe, é o seguinte, eu acho que não tem que ter muita liberação de arma. Eu acho que esses casos acontecem, para começar, porque você tem um acesso muito fácil. O cara tinha 17 anos, então você vê que é uma molecada que tem acesso à arma, eles não têm muito controle em relação a isso. Pessoas que têm problemas mentais. Então, tudo bem que quando tem alguém armado, pode conseguir segurar. Agora, se não tivesse o outro lado armado, talvez não conseguisse, não se chegasse a essa situação. E nos Estados Unidos, a gente tem com muita frequência esse tipo de ataque em escolas. É uma coisa assim, a ser estudada, eu acho que até socialmente, porque é uma frequência muito grande esse tipo de ação, e eu acho que eles não têm o controle que deveriam ter. Tudo bem se querem liberar o uso de armas, agora você vê um adolescente, você já viu em vários casos a situação de pessoas que já tinham apresentado problemas mentais, uma postura aí de mais agressividade e tem acesso à arma, porque o perfil de repente é tranquilo, tem a arma em casa, os pais têm arma. Eu acho que é uma coisa assim de costume da sociedade, que não é só uma necessidade de se defender, porque eles têm uma criminalidade muito menor do que a nossa, infinitamente menor. Mas eles não têm aquele risco de assalto, de a pessoa chegar em casa, de cruzar na rua e você ser assaltado, como acontece com tanta frequência. Eu já fui assaltada pelo menos 3 vezes com arma, eu sei exatamente como é essa situação e eu acho que nenhuma dessas vezes daria para me defender, então eu acho meio relativo isso. Uma vez eu fui cercada por 6 pessoas armadas na rua que roubaram o carro, não teria o que fazer. Nada, hipótese alguma, é ficar quieto, obedecer, entregar a chave e pronto. Então é isso, eu acho que os casos seriam muito menores se você não tivesse tanta facilidade de acesso à arma.
Mas é bom lembrar que, estatisticamente, nos Estados Unidos, os lugares onde há menos crimes violentos são normalmente os estados onde o porte de armas tem uma liberação maior, existe uma flexibilidade maior para isso. Então, existe essa relação, evidentemente não é o único fator que envolve esses casos, mas existe muitos estados onde não há liberação do porte de armas, o índice é mais elevado. Então, o índice de criminalidade nos Estados Unidos é elevado pelos estados desarmamentistas, de um modo geral. Esse é um dos argumentos das pessoas que combatem o desarmamento. Nesse caso de hoje, evidentemente, a gente sempre que comenta esses assuntos precisa levar em consideração que as informações ainda são preliminares, estão saindo, nada é absolutamente consolidado já, porque nesses casos de massacres, muitas informações surgem depois, aí refutam informações anteriores, mas parece que o governador do Texas disse, de fato, que o suposto estudante que atirou contra os colegas tinha pego exatamente a arma legal dos pais. E aí envolve a irresponsabilidade de pessoas que têm o porte legal de armas, que deixam a arma acessível aos filhos. Mas a questão pessoas que querem matar colegas, que querem cometer crimes, não cometeriam, mesmo se não tivessem um acesso fácil à arma, porque poderiam buscar uma arma no mercado negro americano, onde também é fácil de conseguir, assim como é fácil de conseguir no Brasil. Então, todas essas questões são levantadas nesse momento e, infelizmente, o que acontece é que o debate nos meios culturais e de informação, ele já é todo enviesado para um lado e não abre para os argumentos contrários. José Maria Trindade, o que você está achando disso tudo? Pode falar, fique à vontade, Zé. Tamo junto. Vai ser mediador, Zé Maria? Mediador. Olha, a situação é a seguinte, eu sou pela igualdade de condições e de chances, né? Eu considero, Felipe, que é uma situação totalmente diferente. Não se pode comparar os Estados Unidos com o Brasil nesse ponto. Tem outros até que sim, a maioria não. Mas olha, nesse ponto específico, a cultura americana é uma cultura armamentista. É uma cultura, inclusive, que economicamente é muito presa a indústrias de armas e tal, e também a sociedade. É um país que sempre está em guerra e que há uma divisão geopolítica muito diferente do Brasil, onde é possível, onde conviveu com a guerra interna, uma guerra civil muito intensa, e é uma cultura diferente. Aqui no Brasil não há esta cultura, mas há uma insegurança muito grande. E o desarmamentismo brasileiro acabou provocando uma situação inversa. Estão armados os bandidos e estão desarmados os pais de família, as pessoas de bem, as pessoas que cumprem a lei. Porque hoje, se você for pego, mesmo em casa, com uma arma, é problemão, é um problemão. Uma busca e apreensão na sua casa porque desconfiam de, digamos assim, de qualquer outra coisa, de um animal preso, qualquer outra coisa. E, mais grave até do que porte de drogas. E, se houver uma busca e apreensão e encontrarem uma arma ilegal na sua casa, é um problemão, né? Então, uma pessoa de bem, uma pessoa que cumpre a lei, não anda armada. Aí provoca essa desigualdade que o Felipe fala sempre aqui, e ele tem razão. Agora, eu acho que arma é uma coisa absurda e contra a natureza. Arma não é defesa, arma é ataque. E mais, arma não serve para nada além de matar. Arma é para matar. Não se descasca uma laranja com arma, não se corta uma batata com arma. O que se faz com arma? Matar, e principalmente arma de fogo. Agora, o Brasil está vivendo uma condição especial. Como que nós estamos desarmados e a gente vê um brasileiro com cidadania americana mandando milhares de armas para o Brasil, e armas pesadas, fuzis? Não pode ser assim, né? Há uma desigualdade, um desequilíbrio, e nesse caso está errado. Arma eu digo que arma é para defesa, sim, mesmo que seja para matar, porque infelizmente, Zé Maria, existem pessoas ruins no mundo que querem matar pessoas inocentes. Então, dada essa premissa, é preciso que as pessoas inocentes tenham meios de se defender. E eu não sou um daqueles que pregam que todos os problemas do país precisam ser resolvidos antes de resolver um problema específico, que é, se a sua casa for invadida por um bandido, você vai poder ter uma arma para se defender,
ou não? Porque não dá para ficar esperando que o Estado, por exemplo, o brasileiro, e no caso os americanos não esperam, porque lá eles podem realmente ter uma arma, principalmente dependendo dos estados, mas não dá para esperar que o Estado brasileiro vá colocar policiamento por perto para prevenir os crimes de acontecerem. Isso não acontece, porque não tem dinheiro para ter tanta polícia, não tem interesse político também em segurança pública, existe aquela má vontade. Então tem áreas no Brasil, aqui trazendo a nossa discussão então de volta para o Brasil, em que as pessoas estão desprotegidas, e principalmente no campo, como a gente debateu no programa aqui de ontem, porque até o candidato Geraldo Alckmin falou em flexibilização do porte de armas no campo, porque os fazendeiros ficam lá, longe do posto policial mais próximo, e aí vem aqueles invasores armados e destroem as suas fazendas, ameaçam, destroem o gado, ou até matam eventualmente esses fazendeiros. Então a população não pode ficar esperando o Estado brasileiro resolver todos os seus problemas de caixa, todos os seus problemas de organização, todos os seus problemas de policiamento, de corrupção policial, para ter o direito à legítima defesa devidamente desempenhado. Diga, Denise. Eu queria complementar em relação às diferenças que nós temos entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que no caso, por exemplo, da área rural, a gente tem um problema seríssimo de falta de segurança, e você nunca vai ter policiamento, eu acho que no Brasil, em toda a área rural. Agora, nos Estados Unidos, o que chama atenção é o excesso desse tipo de caso como a gente viu hoje. E isso vem muito, eu acho, da arma. Se não tivesse a arma acesso, naquele momento de surto que a pessoa fala, eu vou matar meus colegas porque eu sofri bullying, que isso aconteceu já com muita frequência, se ele não tivesse a arma, talvez ele não tivesse tempo. Não é uma pessoa que vai buscar um bandido, vai comprar na ilegalidade. Então, é isso que eu acho, que se você tiver uma liberação aqui no Brasil, tem que ser com muito critério. E aí eu tenho medo... Claro, mas aqui no Brasil... Jamais defendi falta de critério. Então, mas o problema aqui no Brasil é que você vai dar um troco pro cara e ele vai liberar você pra arma. É esse que é o problema. O Brasil tem toda uma cultura, ou falta de cultura, que você não tem um controle efetivo. Você vê os absurdos que acontecem aqui no Brasil, de você dar dinheiro e você consegue porte de arma, você vai conseguir isso. Sabe, porque antes, quando tinha restrição, que as pessoas tinham que apresentar uma série de documentação para ter porte de arma, para conseguir, já tinha esse tipo de coisa. Você vê que ainda tem muita gente que tem arma e não tinha a menor condição de ter arma. Então você dá margem para esse tipo. Então, se houver liberação aqui no Brasil, eu acho que não tem que ser uma coisa assim, olha, lança a ideia e vamos liberar. Não, vamos discutir muito, uma forma muito restritiva, em casos muito específicos, até para não aumentar a insegurança, porque a gente tem um nível de cultura muito pior no Brasil, de formação educacional, que eu acho que é uma coisa mais séria, que também leva a problemas. Então cada caso é um caso. Eu acho que na área rural, como eles estão defendendo agora, eu acho que com critérios também se deve ter, porque aí é uma questão de segurança, porque você está lá numa área isolada, o teu sítio é invadido, você não tem a menor segurança, se você chamar a polícia, leva horas para chegar. Claro. Aí é uma situação. Agora, na cidade, eu acho que aqueles casos de crime passional, de brigas entre vizinhos e briga no trânsito, essas coisas, e muitas vezes é a pessoa que tem total condição de obter um porte de arma, né? Que tem aquele perfil, mas é a pessoa que se tiver com a chance... No momento de raiva, pega a arma e faz bobagem. A questão é que se a pessoa tiver um histórico, ela deveria ser eliminada. Mas eles nem têm histórico, né, Felipe? Pois é, mas então, é esse tipo de debate que precisa ser feito sem ideologias, é preciso ser feito de uma maneira que busque a segurança. Nos Estados Unidos existem pré-requisitos para a pessoa ter direito ao porte de arma. Evidentemente, no Brasil também tem de ter. E as pessoas, eu gosto muito de deixar claro sempre nessa discussão, porque parece assim que se houver a liberação do porte de armas, tudo vai ser resolvido. Se não houver, tudo vai ser resolvido. Então, cada lado, às vezes, parece que está defendendo uma cultura onde não vai haver morte. Isso é mentira. Vamos sair do terreno da utopia. As pessoas morrem havendo liberação do porte de armas, as pessoas morrem não havendo. A questão é você escolher um critério, uma medida que seja a mais eficaz para reduzir o número de mortes. É isso que eu busco, a minha argumentação, com os estudos que eu faço, para que haja uma discussão séria a esse respeito, para que as medidas de segurança sejam as mais corretas. Então é preciso estabelecer bem esses critérios e ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona nos lugares. Nos Estados Unidos tem esses erros. Muitas vezes a busca até da checagem dos acontecimentos anteriores, eles têm um background check nos Estados Unidos, a busca de antecedentes. Às vezes pode falhar da pessoa responsável por isso, mas isso não quer dizer que se não houvesse a liberação do porte de armas, as pessoas não estariam morrendo como estão, de fato.
Então, isso é um caso delicado que precisa ser estudado e discutido a sério. Infelizmente, o que a gente vê na maior parte da imprensa americana e da brasileira que a traduz é simplesmente a tentativa de avançar uma agenda sem direito, sem dar margem à argumentação contrária. Diga lá, Zé Maria Trindade. Olha só, Felipe, eu estou aqui ansioso para falar. A história é a seguinte, você tem razão quando diz aí, é o que eu chamo de desigualdade, de desequilíbrio, já que os bandidos estão armados, algumas pessoas estão armadas, às vezes nem são exatamente bandidos, mas pessoas que enfrentam a lei. A lei não permite o uso de armas sem o devido porte, né? E aí há essa desigualdade no Brasil. Concordo com você de que essa história dos atiradores lá, isso não tem nada a ver com porte ou não porte de armas. Se não houvesse o porte de armas, eles continuariam fazendo a mesma coisa, como fizeram aqui no Brasil. E como fazem com facas, inclusive, Zé? Hoje estão usando mais facas, exatamente porque a arma branca não foi enquadrada. Já houve, Felipe, um debate muito intenso no Brasil e continua acontecendo esse debate sobre o uso ou não de armas, liberação ou não de autorização para andar armado, porte de armas, né? Já houve, inclusive, um debate nacional com direito ao uso de rádio e TV, né? Que foi o plebiscito sobre... na verdade, não foi um plebiscito, sobre o referendo sobre a aplicação ou não do Código de Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, ele acabou rejeitado pela maioria dos eleitores brasileiros, né, que foram às urnas, e acabou não ficando tão rigoroso como era antes. O que me assusta, Felipe, e muito, é a ideia de que você está armado, você está protegido. Isso não é verdade, a surpresa, ela é total. A gente vê aí, delegado da Polícia Federal morto, armado, policial armado e tal. A surpresa é muito forte, com um canivete você desarma uma pessoa que esteja muito bem armada, né? Não se pode privatizar alguns setores da economia, e segurança pública eu colocaria em primeiro lugar. Se você distribuir armas, não pode substituir a segurança pública. O que há nos Estados Unidos, Denise, é uma patrulha rural muito bem feita, que conhece caminhos, conhece pessoas, e a segurança lá é muito bem feita. Eu acho que o direito ou não de andar armado, porte de armas, não tem nada a ver com segurança pública. É um debate sobre uma igualdade de condições e o direito de andar armado e até um culto a armas. Só para registrar que eu não falo em distribuir armas, nem armar a população. Tem políticos que falam assim, de uma maneira que evidentemente fica na cabeça das pessoas e pode demonstrar aí uma preocupação com o tema. Mas eu não falo em distribuir armas, nem que as pessoas estão protegidas simplesmente porque estão armadas. As pessoas querem apenas, aquelas que defendem o direito ao porte de arma, ter a opção de eventualmente, analisando a situação de acordo com a forma com que ela aconteça, ter a opção de ter uma reação armada. É simplesmente isso. O ladrão invadiu a sua casa, você acha que naquela situação em que você se encontra, onde você estiver em pé, se é no seu quarto, se é no banheiro, se é debaixo de uma mesa, se você achar que vale a pena reagir armado, se você achar que é melhor para defender a sua família, para defender a sua vida, você vai ter a opção de fazer isso, como você vai ter a opção de não fazer, mesmo estando armado, se você julgar que pode ser pior. Evidentemente, há decisões que vão ter resultados bem-sucedidos, outras decisões que não vão ter resultados bem-sucedidos. Mas é essa linha ali entre a liberdade do direito, da legítima defesa e a habilidade para ter uma relação, uma atitude bem-sucedida que deve... o debate deve ser centrado nessas premissas, nessas linhas, né, Denise? Eu acho que você tem que ter uma discussão muito aprofundada, não é uma decisão que se tome de uma hora para outra. Agora a gente vê que a falta de preparo no uso, ou o efeito surpresa que a Zé Maria falou, está levando à morte de muitos policiais, né? Felipe, eles tentam reagir. Nós tivemos aquele caso daquela senhora que agiu com muita precisão, no caso das crianças, ela tinha toda a condição lá de agir, foi correta. Agora, no dia seguinte, nós tivemos um outro policial morto porque ele não conseguiu se defender e estava com a arma e tentou reagir também. Então é uma coisa muito relativa você ter arma, sabe, na sua casa, porque se o ladrão entra e você não tem tempo de pegar e ele acha a tua arma, aí a coisa complica pro teu lado. Exatamente, mas é uma comparação injusta, na verdade, porque esses casos, normalmente, os PMs são abordados na rua, eles são assaltados e eles tentam reagir, muitas vezes porque eles sabem que se os criminosos identificarem
os PMs como PMs, vão matá-lo, como já aconteceu, inclusive essa semana teve notícia a respeito disso. Então é um caso diferente do sujeito que está em casa e tem a sua casa invadida e às vezes tem mais espaço para efetuar uma reação desse tipo. Enfim, esse debate envolve um monte de nuances e a gente poderia ficar aqui falando horas, mas já foi um prazer trazer esse tema para a abertura do nosso programa para tratar com a devida importância.